Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eis as palavras de um padre exorcista a respeito de São Bento. Fala-se com frequência de São Bento como patrono dos exorcistas, quando na realidade não está provado historicamente que o Papa Honório III o tenha nomeado como tal. Porém, a partir do momento em que não há um patrono oficial, nós o invocamos, pois com certeza era fortíssimo na luta contra o demônio. São Bento era monge, talvez sequer sacerdote, e por certo não era exorcista. A razão desta identificação está no fato de que ele foi um grandíssimo santo e demonstrou uma grande força contra o demônio, dado que frequentemente o expulsava. Sua medalha tem particularmente uma notável eficácia, contendo muitas frases contra o maligno. Professemos a nossa fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Primeiro mistério. No lugar do Pai Nosso, a cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhe coisas vãs, é mal que tu me ofereces. Bebe tu mesmo o teu veneno. Amém. São Bento, São Padre Pio e São João Maria Vianney, rogai por nós. Amém. Nas contas da Ave Maria. Afasta-te de mim, Satanás, pois é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo que te expulso de mim, dos meus pensamentos, da minha casa, da minha família, e que o próprio Deus te acorrente, te jogue para bem longe, onde a mim nada poderás fazer. Afasta-te de mim, Satanás, pois é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo que te expulso de mim, dos meus pensamentos, da minha casa, da minha família, e que o próprio Deus te acorrente, te jogue para bem longe, onde a mim nada poderás fazer. Afasta-te de mim, Satanás, pois é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo que te expulso de mim, dos meus pensamentos, da minha casa, da minha família, e que o próprio Deus te acorrente, te jogue para bem longe, onde a mim nada poderás fazer. Afasta-te de mim, Satanás, pois é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo que te expulso de mim, dos meus pensamentos, da minha casa, da minha família, e que o próprio Deus te acorrente, te jogue para bem longe, onde a mim nada poderás fazer. Afasta-te de mim, Satanás, pois é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo que te expulso de mim, dos meus pensamentos, da minha casa, da minha família, e que o próprio Deus te acorrente,
te jogue para bem longe, onde a mim nada poderás fazer. Afasta-te de mim, Satanás, pois é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo que te expulso de mim, dos meus pensamentos, da minha casa, da minha família, e que o próprio Deus te acorrente, te jogue para bem longe, onde a mim nada poderás fazer. Afasta-te de mim, Satanás, pois é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo que te expulso de mim, dos meus pensamentos, da minha casa, da minha família, e que o próprio Deus te acorrente, te jogue para bem longe, onde a mim nada poderás fazer. Afasta-te de mim, Satanás, pois é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo que te expulso de mim, dos meus pensamentos, da minha casa, da minha família, e que o próprio Deus te acorrente, te jogue para bem longe, onde a mim nada poderás fazer. Afasta-te de mim, Satanás, pois é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo que te expulso de mim, dos meus pensamentos, da minha casa, da minha família, e que o próprio Deus te acorrente, te jogue para bem longe, onde a mim nada poderás fazer. Afasta-te de mim, Satanás, pois é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo que te expulso de mim, dos meus pensamentos, da minha casa, da minha família, e que o próprio Deus te acorrente, te jogue para bem longe, onde a mim nada poderá fazer. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. A cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás. Nunca me aconselhe coisas vãs, é mal que tu me ofereces. Bebe tu mesmo o teu veneno. Amém. São Bento, São Padre Pio e São João Maria Vianney, rogai por nós. Amém. Afasta-te de mim, Satanás, pois é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo que te expulso de mim, dos meus pensamentos, da minha casa, da minha família, e que o próprio Deus te acorrente, te jogue para bem longe, onde a mim nada poderás fazer. Afasta-te de mim, Satanás, pois é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo que te expulso de mim, dos meus pensamentos, da minha casa, da minha família, e que o próprio Deus te acorrente, te jogue para bem longe, onde a mim nada poderás fazer. Afasta-te de mim, Satanás, pois é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo que te expulso de mim, dos meus pensamentos, da minha casa, da minha família, e que o próprio Deus te acorrente, te jogue para bem longe, onde a mim nada poderás fazer. Afasta-te de mim, Satanás, pois é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo que te expulso de mim, dos meus pensamentos, da minha casa, da minha família, e que o próprio Deus te acorrente, te jogue para bem longe, onde a mim nada poderás fazer. Afasta-te de mim, Satanás, pois é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo que te expulso de mim, dos meus pensamentos, da minha casa, da minha família, e que o próprio Deus te acorrente, te jogue para bem longe, onde a mim nada poderás fazer. Afasta-te de mim, Satanás, pois é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo que te expulso de mim, dos meus pensamentos, da minha casa, da minha família, e que o próprio Deus te acorrente, te jogue para bem longe, onde a mim nada poderás fazer. Afasta-te de mim, Satanás, pois é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo que te expulso de mim, dos meus pensamentos, da minha casa, da minha família, e que o próprio Deus te acorrente, te jogue para bem longe, onde a mim nada poderás fazer. Afasta-te de mim, Satanás, pois é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo que te expulso de mim, dos meus pensamentos, da minha casa, da minha família, e que o próprio Deus te acorrente, te jogue para bem longe, onde a mim nada poderás fazer.
Afasta-te de mim, Satanás, pois é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo que te expulso de mim, dos meus pensamentos, da minha casa, da minha família, e que o próprio Deus te acorrente, te jogue para bem longe, onde a mim nada poderás fazer. Afasta-te de mim, Satanás, pois é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo que te expulso de mim, dos meus pensamentos, da minha casa, da minha família, e que o próprio Deus te acorrente, te jogue para bem longe, onde a mim nada poderás fazer. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. A cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás. Nunca me aconselhe coisas vãs. É mal que tu me ofereces. Bebe tu mesmo o teu veneno. Amém. São Bento, São Padre Pio e São João Maria Vianney, rogai por nós. Amém. Afasta-te de mim, Satanás, pois é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo que te expulso de mim, dos meus pensamentos, da minha casa, da minha família, e que o próprio Deus te acorrente, te jogue para bem longe, onde a mim nada poderás fazer. Afasta-te de mim, Satanás, pois é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo que te expulso de mim, dos meus pensamentos, da minha casa, da minha família, e que o próprio Deus te acorrente, te jogue para bem longe, onde a mim nada poderás fazer. Afasta-te de mim, Satanás, pois é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo que te expulso de mim, dos meus pensamentos, da minha casa, da minha família, e que o próprio Deus te acorrente, te jogue para bem longe, onde a mim nada poderás fazer. Afasta-te de mim, Satanás, pois é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo que te expulso de mim, dos meus pensamentos, da minha casa, da minha família, e que o próprio Deus te acorrente, te jogue para bem longe, onde a mim nada poderás fazer. Afasta-te de mim, Satanás, pois é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo que te expulso de mim, dos meus pensamentos, da minha casa, da minha família, e que o próprio Deus te acorrente, te jogue para bem longe, onde a mim nada poderás fazer. Afasta-te de mim, Satanás, pois é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo que te expulso de mim, dos meus pensamentos, da minha casa, da minha família, e que o próprio Deus te acorrente, te jogue para bem longe, onde a mim nada poderás fazer. Afasta-te de mim, Satanás, pois é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo que te expulso de mim, dos meus pensamentos, da minha casa, da minha família, e que o próprio Deus te acorrente, te jogue para bem longe, onde a mim nada poderás fazer. Afasta-te de mim, Satanás, pois é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo que te expulso de mim, dos meus pensamentos, da minha casa, da minha família, e que o próprio Deus te acorrente, te jogue para bem longe, onde a mim nada poderás fazer. Afasta-te de mim, Satanás, pois é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo que te expulso de mim, dos meus pensamentos, da minha casa, da minha família, e que o próprio Deus te acorrente, te jogue para bem longe, onde a mim nada poderás fazer. Afasta-te de mim, Satanás, pois é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo que te expulso de mim, dos meus pensamentos, da minha casa, da minha família, e que o próprio Deus te acorrente, te jogue para bem longe, onde a mim nada poderás fazer. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. A cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás. Nunca me aconselhe coisas vãs. É mal que tu me ofereces. Bebe tu mesmo o teu veneno. Amém. São Bento, São Padre Pio e São João Maria Vianney,
rogai por nós. Amém. Afaste-te de mim, Satanás, pois é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo que te expulso de mim, dos meus pensamentos, da minha casa, da minha família, e que o próprio Deus te acorrente, te jogue para bem longe, onde a mim nada poderás fazer. Afaste-te de mim, Satanás, pois é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo que te expulso de mim, dos meus pensamentos, da minha casa, da minha família, e que o próprio Deus te acorrente, te jogue para bem longe, onde a mim nada poderás fazer. Afaste-te de mim, Satanás, pois é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo que te expulso de mim, dos meus pensamentos, da minha casa, da minha família, e que o próprio Deus te acorrente, te jogue para bem longe, onde a mim nada poderás fazer. Afaste-te de mim, Satanás, pois é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo que te expulso de mim, dos meus pensamentos, da minha casa, da minha família, e que o próprio Deus te acorrente, te jogue para bem longe, onde a mim nada poderás fazer. Afaste-te de mim, Satanás, pois é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo que te expulso de mim, dos meus pensamentos, da minha casa, da minha família, e que o próprio Deus te acorrente, te jogue para bem longe, onde a mim nada poderás fazer. Afaste de mim, Satanás, pois é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo que te expulso de mim, dos meus pensamentos, da minha casa, da minha família, e que o próprio Deus te acorrente, te jogue para bem longe, onde a mim nada poderás fazer. Afaste-te de mim, Satanás, pois é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo que te expulso de mim, dos meus pensamentos, da minha casa, da minha família, e que o próprio Deus te acorrente, te jogue para bem longe, onde a mim nada poderás fazer. Afaste-te de mim, Satanás, pois é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo que te expulso de mim, dos meus pensamentos, da minha casa, da minha família, e que o próprio Deus te acorrente, te jogue para bem longe, onde a mim nada poderás fazer. Afaste-te de mim, Satanás, pois é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo que te expulso de mim, dos meus pensamentos, da minha casa, da minha família, e que o próprio Deus te acorrente, te jogue para bem longe, onde a mim nada poderás fazer. Afaste-te de mim, Satanás, pois é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo que te expulso de mim, dos meus pensamentos, da minha casa, da minha família, e que o próprio Deus te acorrente, te jogue para bem longe, onde a mim nada poderás fazer. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. A cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás. Nunca me aconselhe coisas vãs, é mal que tu me ofereces. Bebe tu mesmo o teu veneno. Amém. São Bento, São Padre Pio e São João Maria Vianney, rogai por nós. Amém. Afaste-te de mim, Satanás, pois é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo que te expulso de mim, dos meus pensamentos, da minha casa, da minha família, e que o próprio Deus te acorrente, te jogue para bem longe, onde a mim nada poderás fazer. Afaste-te de mim, Satanás, pois é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo que te expulso de mim, dos meus pensamentos, da minha casa, da minha família, e que o próprio Deus te acorrente, te jogue para bem longe, onde a mim nada poderás fazer. Afasta-te de mim, Satanás, pois é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo que te expulso de mim, dos meus pensamentos, da minha casa, da minha família, e que o próprio Deus te acorrente, te jogue para bem longe, onde a mim nada poderás fazer. Afasta-te de mim, Satanás, pois é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo
que te expulso de mim, dos meus pensamentos, da minha casa, da minha família, e que o próprio Deus te acorrente, te jogue para bem longe, onde a mim nada poderás fazer. Afasta-te de mim, Satanás, pois é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo que te expulso de mim, dos meus pensamentos, da minha casa, da minha família, e que o próprio Deus te acorrente, te jogue para bem longe, onde a mim nada poderás fazer. Afaste de mim, Satanás, pois é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo que te expulso de mim, dos meus pensamentos, da minha casa, da minha família, e que o próprio Deus te acorrente, te jogue para bem longe, onde a mim nada poderás fazer. Afaste-te de mim, Satanás, pois é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo que te expulso de mim, dos meus pensamentos, da minha casa, da minha família, e que o próprio Deus te acorrente, te jogue para bem longe, onde a mim nada poderás fazer. Afaste de mim, Satanás, pois é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo que te expulso de mim, dos meus pensamentos, da minha casa, da minha família, e que o próprio Deus te acorrente, te jogue para bem longe, onde a mim nada poderás fazer. Afaste-te de mim, Satanás, pois é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo que te expulso de mim, dos meus pensamentos, da minha casa, da minha família, e que o próprio Deus te acorrente, te jogue para bem longe, onde a mim nada poderás fazer. Afasta-te de mim, Satanás, pois é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo que te expulso de mim, dos meus pensamentos, da minha casa, da minha família, e que o próprio Deus te acorrente, te jogue para bem longe, onde a mim nada poderás fazer. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Salve, Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura e esperança nossa, salve. A vós bradamos os degredados filhos de Eva, a vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei, e depois desse desterro mostrai-nos Jesus, bendito é o fruto do vosso ventre, ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.